capítulo 4, já temos aí a transparência, do verso 1 ao verso 12. Nós vamos fazer da seguinte maneira: eu vou ler, e os irmãos acompanham a leitura, até o verso 8. Capítulo 4, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, do 1 até o 8 eu vou ler. E a segunda parte, que é do verso 9 ao 12, eu vou estar, na medida que eu for estar lendo, ao mesmo tempo expondo, ok? Para a gente ganhar tempo e assim a gente poder conversar um pouquinho mais acerca de um tema tão relevante para nós. Diz assim a palavra de Deus: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santidade e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente ao vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Que Deus aplique em nossos corações a leitura e a exposição da sua palavra. Amém? Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, nós te louvamos porque a tua palavra, ela é bela, clara, ela nos orienta, exorta, consola o nosso coração e traz até nós, ó Deus, a vontade do Senhor para uma vida bem-sucedida, para uma vida que de fato agrade ao Senhor. Abençoe neste momento, ó Deus, a compreensão da tua palavra. Que o Espírito Santo esteja, ó Deus, nos capacitando, nos habilitando a entendermos, a compreendermos, guardarmos e praticarmos a tua palavra, ó Deus. Ajuda-nos, pois, neste momento, no exercício do aprendizado. E também, ó Deus, que possamos, ó Deus, estar lembrando e praticando esta palavra todos os dias da nossa vida, para a glória de Deus Pai. Em nome de Jesus nós pedimos a tua bênção, ó Deus, para a tua igreja que nesta noite se reúne para ouvir a tua palavra. Que o Senhor nos conceda a graça, ó Deus, de realmente sermos edificados, fortalecidos, encorajados, ó Deus, para vivermos para a glória do teu nome. Nós pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amados, esse é um tema por demais atual, porque nós nos deparamos com algumas questões do dia a dia, questões práticas, porque tratar da santificação é um tema extremamente prático. E é nesse sentido que nós vamos entender que a santificação ela faz parte da nossa vida. Porque esse é o ideal de Deus. Deus nos criou para o louvor da sua glória, para termos um relacionamento santo com Ele. Mas, então surge uma pergunta: é possível nós vivermos no presente século, diante de um contexto truculento, que sugere a todo momento que a gente esteja pecando, como se não bastasse, isso já está em nós também? Embora fomos regenerados, mas nós lutamos, agora uma vez salvos, também viver que possamos agradar a Deus. Isso é possível nesse contexto no qual estamos inseridos? Alguns podem responder: não é possível. Não é possível porque
é o ideal que Deus tem, totalmente fora do meu alcance, fora da minha realidade. Outros dizem, não, isso a gente pode viver, e pode viver de maneira perfeita, totalmente íntegra, de maneira que agrade de fato a Deus. É possível até a gente viver sem pecado. E aí isso foi na história da igreja conhecida como perfeccionismo. Pelagiano desenvolveu muito essa ideia. Enfim, o fato é que tem a grande maioria das pessoas dizem, dá para a gente viver, mesmo em meio a um contexto onde nós somos todos os dias confrontados, nós temos o embate, nós temos o confronto, nós temos a luta do dia a dia, e mesmo diante do sofrimento, das tentações, das dificuldades que temos em todas as áreas da nossa vida, é possível sim a gente viver para a glória de Deus. É possível, é possível. Paulo, quando escreveu essa carta, ele contemplou essa situação. Ele estando em Corinto, ele escreve à igreja de Tessalônica. É interessante que ele foi quem passou por ali, e diz no capítulo 7 de Atos que ele, durante 3 sábados, ficou conversando, expondo o Deus, Jesus Cristo, Filho de Deus, que morreu para salvar todo aquele que crê, morreu e ressuscitou. E ele acrescenta mais, o apóstolo Paulo, aos romanos, e todo aquele também que crê que Cristo morreu e ressuscitou, esse também ressuscitará. Pois bem, Paulo, estando ali em Tessalônica, ele fala dessas verdades, e ao falar durante 3 sábados, agora chega uma perseguição, porque como se agora tivesse um rei, que é Jesus Cristo, que Paulo está pregando, um rei que estava competindo com César, com o imperador romano, e não aceitavam isso. Era como que uma ameaça, e ele começa agora a receber essa perseguição, e ele sai às pressas da cidade. E na caminhada, na jornada dele missionária, na viagem missionária, ele chega em Corinto. E ao chegar em Corinto, ele se preocupa com aquela igreja que acabara de fundar, de pregar, de falar para aqueles irmãos, porque foram apenas um período muito curto, e muitas coisas tinham ficado pela metade, tinha ficado incompleto. Alguns temas relevantes, algumas coisas práticas para eles viverem. Paulo então começa a se preocupar, chama Timóteo e diz: Timóteo, vai lá, porque eu já saí de lá escorraçado, eu corro risco de vida, então vai lá. E Timóteo vai, chega lá, conversa com o povo, e traz um relatório para Paulo, que está em Corinto. E quando Paulo recebe esse relatório, ele se alegra. Ele se alegra porque era um relatório, no geral, positivo. Embora tinha algumas coisas nesse relatório que não eram muito boas, mas no geral estava bom. Paulo gostou, se alegrou, compartilhou e começa a escrever essa carta, então, no sentido de que essa carta chegue até a igreja e agora pudesse completar os ensinos que ele tinha deixado pela metade, para encorajar aqueles irmãos, para animar aqueles irmãos, para preparar aqueles irmãos para poder enfrentar a vida cristã no dia a dia, naquele contexto o qual estavam inseridos, contexto de perseguição, de uma prostituição muito grande, de muitas coisas que afetavam diretamente o relacionamento daquela igreja com Deus. É nesse sentido que Paulo ele começa a desenvolver a ideia, e perceba muito bem que ele diz no verso 2 do capítulo 1: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos
em nossas orações e sem cessar. O que Paulo, ao orar, estava recordando, lembrando daquela breve passagem que ele passou, que ele esteve ali, aquela breve estadia? Ele diz que recordava diante de Deus Pai da operosidade da vossa fé. Ele coloca aqui como adjetivo da fé, uma fé operosa, uma fé dinâmica, uma fé frutífera, uma fé que agia. Eu lembro disso. Primeira coisa, da fé. Segunda coisa que eu lembro de vocês é do amor. Que tipo de amor? Coloca outro adjetivo: abnegado, altruísta, que não pensa em si mesmo, pensa nos outros, pensa em todos. Também não esquece de pensar em si também. Terceira e última coisa que ele coloca: a esperança, a firmeza da esperança. A esperança, no contexto bíblico, tem muito a ver não somente com a esperança do presente, mas em especial uma esperança futura, que tem a ver com o momento que nós estaremos no céu com o Senhor. Então a nossa jornada até esse momento de estarmos no céu com o Senhor, ele diz que essa esperança era firme, não obstante as perseguições, não obstante ao contexto que eles estavam inseridos. Nada disso, essas influências, tanto deles quanto as influências do contexto, poderia afetar essa esperança que eles tinham em Cristo. Nada. Nesse sentido, nessa série, o pastor Johnny já pregou no último domingo passado, ele falou exatamente dessa alegria em meio à tribulação, em meio à luta, em meio à perseguição. E hoje nós vamos dar continuidade nessa série, falando exatamente disso. Então, observe que essas três palavrinhas aqui, fé, amor e esperança, é a ideia que permeia, perpassa, que está presente em cada um dos capítulos da carta. Ele vai desenvolvendo a sua ideia, o seu pensamento, mas sempre ancorado, alicerçado nessas três ideias, nessas três expressões. Isso você tem que gravar também, né? Para que a gente possa entender lá adiante, capítulo 4. Com base nisso, ele vai falando e desenvolvendo no capítulo 2 acerca do seu problema, não dele, do apóstolo Paulo, mas que as pessoas e muitos judeus acusavam Paulo de ter uma dupla personalidade. A gente vai ver em outras cartas que ele era acusado de estar, quando está perto, saudar os irmãos com ósculo santo, como judeu com um beijo, mas quando estava distante, ele baixava o porrete, pegava as cartas e exortava, batia no povo, como também questionava o apóstolo Paulo sobre a questão financeira, que como que ele estivesse pregando o evangelho com interesse financeiro. Nessa carta ele disse: não, eu quero dizer para vocês que eu não sou pesado financeiramente a vocês, porque eu trabalho com as minhas próprias mãos construindo tendas. Eu tenho outro trabalho, embora é dever de vocês manterem aqueles que pregam o evangelho. Não obstante, essa acusação não cabe em mim, porque eu recebo oferta. Ele fala lá aos Filipenses várias ofertas em vários momentos, mas eu não dependo exclusivamente disso. Então não cabe para mim essa crítica. No capítulo 2 ele vai falando do seu ministério, da fidelidade, do propósito para o qual Deus chamou ele, não somente da fidelidade na exposição, no ensino da palavra, de que maneira essa palavra chegou até os Tessalonicenses quando Paulo esteve lá, e a ideia é que eu preguei de forma fiel, busquei expor, mostrando toda a vontade de Deus para vocês, não escondi nada, não tive uma segunda intenção. Capítulo 2, ele vai falando do seu procedimento, poucos dias que passou com os Tessalonicenses,
E no verso 12 do capítulo 2, ele fala que essa carta, ela tem alguns aspectos importantes. E ele falar do seu ministério, da sua fidelidade para com Deus, embora tendo essas acusações contra ele, ele disse: olha, eu escrevo essa carta também para exortar, no verso 12, consolar e admoestar. Para quê? Para viver de modo digno de Deus, que vos chama para o reino da glória. Capítulo 3, Paulo escreve aqui, falando do momento em que Timóteo volta, trazendo o relatório e a alegria que ele sentiu no coração de ter recebido esse relatório como expressão fiel daquilo que aqueles irmãos da igreja de Tessalônica estavam vivendo. Ele se alegrou sobremodo, ele ficou animado demais, ele ficou glorificando a Deus, agradecendo a Deus pela firmeza na fé, pela abnegação do amor e também por ter essa esperança sempre firmada no Senhor. Mas uma coisa que me chama a atenção, e aqui eu quero abrir um parêntese que é mais explicativo. A santificação, que é o tema que nós vamos desenvolver, ela acontece imediatamente no momento que a pessoa é regenerada, é salva. Ele fala no capítulo 1, olha, eu lembro de vocês e eu glorifico a Deus pelo chamado de vocês, chamado para a salvação. E agora ele diz, vocês devem desenvolver a santificação. É bom a gente entender que esse momento ele é imediato, ele começa exatamente a santificação, logo imediatamente a salvação, a regeneração. Ele já falou sobre a salvação. No capítulo 4 ele vai falar sobre a santificação. Pois bem, e nós pensando nessa possibilidade real de vivermos para agradar a Deus, no presente século, no contexto que estamos inseridos, foi oportuna a música que nós cantamos aqui, o cântico, não somente esse, como todos, nosso irmão Danilo, nosso irmão presbítero Wade também, escolheram assim a dedo, foram instrumento na mão de Deus mais uma vez, né? E nós cantamos esse refrão, repetimos: vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. E eu fui refletindo, dá uma ideia que nós viemos aqui hoje para adorar a Deus. Mas se nós partimos do princípio para responder essa pergunta, é possível nós vivermos para agradar a Deus? Vamos entender lá do nosso nascimento. E vou mais atrás ainda, desde a eternidade, desde a escolha de Deus, desde Deus ter criado o mundo, ter criado o homem à sua imagem e semelhança, Ele nos trouxe ao mundo para adorar a Ele. Diz isso a primeira pergunta de um dos ciclos de confissão de fé nossa, que é o breve catecismo e o catecismo maior, são sinônimos, bem reduzido o breve catecismo. Qual o fim principal do homem? Não está falando que tipo de homem é, não está falando de classe de homem, está falando de um modo geral. Qual é a finalidade do homem, de Deus ter trazido esse homem à existência? É para adorar, glorificar, gozá-lo para sempre. Então eu vim ao mundo com o propósito de glorificar a Deus, e não somente vim aqui o prédio para adorar a Deus. Eu digo que faz parte, e pode ser até um momento ímpar durante a semana, o domingo, você vir ao prédio, o templo, se reunir com os irmãos para adorar todos, né, publicamente. Amém. Mas Deus já me escolheu, Deus me trouxe a existência para adorar, para glorificar a Ele.
Então é possível a gente viver. Vivendo para agradar a Deus, pensei nessa estrutura, desenvolver diariamente a santificação pessoal, desenvolver diariamente relacionamentos saudáveis com pessoas, desenvolver diariamente o amor com as pessoas e desenvolver diariamente o trabalho honesto em todos os contextos. Vamos já para o primeiro pontinho, né? Como eu posso viver para agradar a Deus? E aqui, o primeiro ponto é desenvolvendo diariamente a santificação pessoal. Eu coloquei desenvolvendo porque os professores de português me ajudem, né? É o gerúndio, é uma ação inacabada, né? Diária, né? Constante. A santificação é isso, é um processo, como eu disse, que inicia no momento que Jesus decide me salvar e que se estende por toda a minha vida, até o dia que o Senhor me chamar, através da morte, ou então no dia que Ele voltar. E aí, aqueles que não passaram pela primeira morte serão arrebatados. Ponto. O fato é que essa santificação é um processo que teve o dia para começar, mas não tem hora para terminar. E ele é gradativo, ele é crescente. Por isso que o apóstolo Paulo, ele várias vezes, vocês devem desenvolver, vocês devem continuar, vocês devem progredir, vocês não parem. Eu uso a ilustração de uma bicicleta, né? Você parar de pedalar, se ela parou com a velocidade, ela cai. E você também vai cair também se você não colocar o pé no chão, né? Não pode. O motor tem que estar ligado, você tem que estar antenado, vocês devem estar desenvolvendo. É essa a insistência do apóstolo Paulo. A obra que eu comecei a fazer, no sentido de expor para vocês, de ensinar, não parou, tem continuidade. Vocês já são salvos. A fé que não é de vós, é dom de Deus, que é a salvação, é a regeneração, e que a gente conhece comumente, a conversão. Amém, louvado seja Deus, isso me alegra, mas continua, e onde vocês são perseguidos, onde eu fui escorraçado. É nesse contexto que falam mal de mim, falam mal de vocês. É nesse contexto de prostituição, onde crianças são já iniciadas ali na prostituição, pelos adultos levam para bordéis. É nesse contexto, é nesse trabalho, é nessa luta, é nessa dificuldade que vocês devem desenvolver. Não pense que isso é fora desse mundo, é fora dessa realidade. A santificação, ela é um processo, ela é individual, ela é pessoal. Eu, pela graça de Deus, uma vez que eu fui salvo, e salvo para sempre, a minha pessoa foi salva, agora eu tenho que me esforçar. Deus agindo em mim e eu também agindo. A salvação não é só Deus que age, porque todos nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, diz Paulo, escrevendo aos Efésios. Mas a santificação, esse Espírito Santo que agora habita em mim, quando uma vez salvo, e salvo para sempre, Ele vai me capacitar, Ele vai me habilitar, para que eu possa viver de maneira que agrade a Deus, renunciando o pecado, renunciando as coisas que no contexto, é impossível renunciar ao contexto. Eu estar alheio, eu sair do mundo, sair dessa realidade, não. É nesse campo de batalha, é nesse contexto, é nesse dia a dia, é no convívio de vocês, que vocês devem desenvolver a santificação. Mas é individualmente. Eu não posso desenvolver a santificação pela minha esposa, pelos meus filhos. Eu posso ajudar, eu posso orientar, eu posso orar com eles e por eles. Tudo isso eu posso fazer, mas a renúncia, aquilo que desagrada a Deus, eu que tenho que fazer. Então ele é individual. Assim como a salvação também, devemos entender esse aspecto. Por isso que o apóstolo Paulo, ele trabalha muito bem assim. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus
que, como de nós recebestes, quanto à maneira, porque deveis viver e agradar a Deus, efetivamente estás fazendo. Continueis, progredindo cada vez mais. Vocês receberam, tomaram posse, conhecimento, guardaram no coração, mas não fica aí. Vocês devem praticar. E ele diz que é progressivo, né? Esse negócio eu ilustro como que uma escada, né? Anthony Huckman, ele desenvolve muito bem, ele desenha uma escada no livro que a gente trabalha aqui no seminário, e não é que eu dou um degrau, ando um degrau, depois volto dois, né? Não, eu dou mais um passo no outro degrau, posso até voltar um, né? Mas nada de voltar para o zero, né? Eu andei dois, voltar dois, ou então voltar três, né? Ficar devendo até, não, eu devo progredir. Tem uns que dão 3, 4, 5, sobe 4, 5 degraus assim com facilidade, né? Isso varia, por isso que é individual e é muito pessoal. Paulo admite isso, escreveu aos Coríntios e todas as cartas. Então não é igual, cada um desenvolve, embora exigindo esforço de cada um de nós. Então continueis. Vocês estão inteirados quanto às instruções que ele deu da parte do Senhor. E é interessante que é do Senhor, é pautado no Senhor Jesus. Não é conforme o que ele pensa, o que ele imagina, o que ele gostaria. Mas todo o ensino do apóstolo Paulo tem a ver com os ensinos de Jesus. Tudo. Pois esta é a vontade de Deus. 2 pontos, a vossa santificação. Vírgula, ele começa a partir do verso 3 agora, definir, especificar na área que a pessoa tem que se santificar. Aqui no caso ele fala que vos abstenhais da prostituição. Prostituição não é uma tradução muito boa, porque é muito mais abrangente do que prostituição, que faz parte, né? Mas é todos os delírios, todas as práticas sexuais ilícitas. Quando diz ilícito é porque Deus então sabe que no caso do sexo é desenvolvido no casamento. Fora do casamento não é segundo a vontade de Deus, né? Não agrada a Deus, porque é no casamento que isso acontece. E vou um pouquinho a mais, é o macho e fêmea, homem e mulher, viu? Está lá em Gênesis, é um princípio. Macho e fêmea, Ish e Shá, né? Adão e Eva, homem e mulher, está muito claro. Essa então, vocês devem então se afastar da prática, de todo e qualquer movimento, toda e qualquer imoralidade sexual, seja ela qual for. Aí tem pornografia, tem prostituição, tem uma série de outras coisas que estão atreladas, vinculadas à nossa sexualidade. O sexo, ele é uma bênção que Deus abençoou de Gênesis, quando é feito conforme o padrão de Deus. Sexo é uma bênção. Pois bem, então essa santificação deve ser desenvolvida, ele deve fazer e continuar fazendo, os Tessalonicenses devem estar praticando, e evidentemente que quando Deus em Cristo e através do Espírito Santo, agora o apóstolo Paulo falando à igreja dos Tessalonicenses, ele fala de benefícios também. Nós vamos ver mais adiante especificamente sobre. O segundo ponto que eu quero desenvolver é possível a gente viver e agradar a Deus? Ou não? É possível quando nós desenvolvemos diariamente relacionamentos saudáveis com as pessoas. Então devemos desenvolver a santificação e os relacionamentos saudáveis. Diz então, a partir do verso 4, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia como gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador.
Porque Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito. Segunda coisa que nós devemos entender, nós devemos desenvolver esse relacionamento saudável. Aqui ele está falando que as pessoas, naquele contexto, desenvolviam esse pecado do sexo, a prática do pecado de forma ilícita, de forma que desagradava a Deus. Como eu até falei, os adultos já levavam crianças e já inseriam nesse contexto, nos bordéis, enfim, vivendo uma vida promíscua e praticando sexo de vários jeitos, né? O apóstolo Paulo, ele então fala que nós devemos, através dos relacionamentos, desenvolver essa santificação. E eu fiquei pensando, não somente aqui no contexto do apóstolo Paulo, mas lá em Gênesis nós vamos ver que Deus é um ser relacional. Ele criou todas as coisas, criou o homem, a sua imagem e semelhança, homem e mulher, de forma genérica. E diz a palavra de Deus que ele vinha na viração do dia e se relacionava com esse homem e com essa mulher. É um ser relacional. É um ser relacional que, embora sendo o Espírito, Deus Pai, enviou Jesus Cristo, Deus Filho, que se relacionou com os discípulos, se relacionou com as pessoas, com leprosos, com pecadores, com prostitutas. Estava inserido num contexto. Jesus Cristo mesmo passou pelo censo, foi levado por José. Note que Jesus Cristo estava no contexto onde ele pôde viver todos esses percalços. Paulo também. Mas o relacionamento de um Deus Pai, de um Deus Filho, de um Deus Espírito Santo, da Trindade Santíssima, é fato. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles se relacionam na eternidade. É um ser relacional. Deus, ele é. E ele se relaciona com as pessoas não porque ele precise. Ele não precisa, porque ele já se relacionava. Ele criou o homem à sua imagem e semelhança, e ele se relaciona. Ele criou porque ele ama. Ele se relaciona com essa pessoa, com esse homem, com essa mulher, tanto com o pecador regenerado como o pecador não regenerado. Ele ama, porque Deus amou o mundo de tal maneira, diz João, um texto clássico, né? O mundo, na visão de João, é o contexto de um sistema corrompido, onde pessoas manipulam, e Deus amou o mundo. Ele amou. Ele se relaciona. Ele é um ser relacional, e Ele quer que a gente também se relacione com pessoas nessa perspectiva. Através do relacionamento você pode ajudar pessoas, orar pelas pessoas, orar com elas, conversar com elas, orientá-las, ajudar. Em determinado momento você vai encontrar pessoas e dizer: me ajuda, porque eu não dou conta, eu sou fraco nessa área. Homem, abra o coração para a sua mulher. Fale das tentações. Não fale passando a ideia para a sua mulher que você é o galão, não, que você é o bonitão, não. Mas que seja humilde o suficiente. Olha, lá no trabalho, na faculdade, eu estou sendo tentado, me ajuda nisso, vai morar comigo. Eu vou vigiar, mas o negócio, o trem está feio. Homem, para de besteira, fala para a mulher, abre o coração. Ou você vai deixar o trem acontecer para depois você falar? Da mesma sorte a mulher, igualmente a mulher. O dinheiro também, se você é fraco no dinheiro, tem uma oferta interessante, fácil, cuidado, vigia, peça ajuda. Você não está dando conta? Recorra ao seu pastor, ao presbítero, ao diácono, a um amigo, a um irmão. Peça ajuda, abra o coração. Nesse processo de santificação, nos relacionamentos, nós podemos compartilhar. Podemos pedir ajuda. Está pesado, eu não estou dando conta. A santificação, falei no início, que a pessoa ela começa em mim,
mas agora se estende aos outros através do relacionamento, dessa ajuda, desse convívio. Começa em mim e agora eu aplico na vida dos outros. Mas esse outro, ele tem que desenvolver. Talvez não seja conforme a sugestão que você deu, mas teve um efeito positivo. A santificação tem a perspectiva de honrar o corpo. Ele trabalha aqui, o apóstolo Paulo, ele fala que é membro, que fala do corpo, e corpo também não é muito boa. No verso 4, a tradução, quando ele diz possuir o próprio corpo, né, tem aqui uma discussão sobre duas ideias, né, o seu próprio corpo e o corpo daquela esposa, daquela pessoa que você agora conquista e faz parte da sua vida. Inicialmente no namoro, depois no casamento e aí sim, na prática do sexo. Então, como possuir o corpo da minha esposa? Como ter uma relação que glorifique a Deus? Não com desejo lascívio, um desejo desenfreado, né? Eu uso e abuso. Nas quatro paredes, eu tenho então a liberdade de fazer tudo. Opa, não é assim não. Eu tenho que saber como desenvolver o sexo com a minha esposa. O apóstolo Paulo está orientando. E ele disse: olha, nessa matéria eu quero dizer que vocês não usem exageradamente o desejo. Ele não proíbe o desejo faz parte do sexo, mas um desejo exagerado, descontrolado, que aí começa a fazer muitas coisas, criem muitas fantasias. Nessa matéria, diz o verso 6, ninguém ofende nem defraude ao seu irmão. Não leve vantagem. Defraudar é levar vantagem, proveito. Você deve honrar essa mulher, e a mulher deve honrar o homem que tem, através do sexo. Respeitar. Vocês podem combinar, mas dentro de um respeito, dentro de um padrão que glorifique a Deus. Não conforme os gentios, conforme ele diz aqui, não conforme os gentios, que fazem de qualquer jeito. E lembrando do contexto, as crianças iam muito cedo e praticavam tudo que era sexo, né? De qualquer jeito. Não, eles não conhecem a Deus, gente. Agora vocês não. Deve desenvolver um sexo saudável. Ninguém defraude o seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, Ele é o vingador, ou seja, Deus está de olho. E nessa área também Ele vai pedir conta. Não somente nessa, mas em todas as demais. Essa prestação de conta não tem a ver com a salvação, porque Ele deu, Cristo te salvou, você não perde. Mas no sentido de santificação, que é o que o apóstolo está dizendo, Deus está de olho e Ele vai estar notando, Ele vai retribuir. E contra também os gentios, Ele vai retribuir da maneira dele, de maneira que todos nós estaremos um dia diante de Deus, literalmente, na segunda vida de Cristo. Diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, que todo joelho se dobrará, quer sim, quer não. Grego, judeu, gentio, brasileiro, coreano, japonês, todas as etnias, todas as pessoas, todos. Então Deus é aquele reto juiz, porquanto Deus não nos chamou para a impureza e sim para a santificação. Quem rejeita essas coisas não está rejeitando o apóstolo Paulo, está rejeitando a Deus, porque, conforme ele diz, o ensino dele é pautado em Cristo. Então, uma vez que está rejeitando o ensino dele, está rejeitando Cristo. É isso que ele fala.
Não é ideia minha. O que eu estou falando para vocês, recomendando, orientando, é segundo o que Cristo quer para vocês. Mas, amados, a santificação, ela é espinhosa, porque fala do pecado, confronta, né, expõe. O apóstolo Paulo põe as vistas para fora, no sentido dos nossos pecados, bate, né? E a gente vai lendo e vai vendo, quando chega nesse momento, parece que a gente está meio cansado, senão eu não dou conta mesmo não, né? Mas quando ele pergunta lá, rapaz, o trem vai ser difícil. Mas, gente, tem uma grande bênção na palavra de Deus. Aquilo que o Senhor orienta, que Ele exorta, Ele também traz bênçãos. E a bênção está exatamente no final, quando Ele diz que dá o Espírito Santo. Ele dá quando nos salva. E agora o Espírito Santo habita em nós. Ele nos capacita. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, nesse embate, nessa luta, nesse confronto contra o pecado, contra a minha própria vontade, as influências que nós sofremos. Temos o Espírito Santo, porque eu sozinho não dou conta, mas glória a Deus que temos o Espírito Santo, o Deus Trino, através de Cristo e Deus Pai enviou o Espírito Santo, Paráclito, Consolador, quando no momento da angústia, da tristeza, do choro, da lágrima, do sofrimento, nessa luta travada no nosso dia a dia, Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Ele prometeu que enviaria, e Ele enviou. Atos capítulo 2, e Ele está presente na vida de todo aquele que crê. Ele é o nosso ajudador, é Ele, somente Ele. E toda honra e toda glória seja dada a Ele, e toda gratidão do nosso coração seja rendida a Ele, porque se não fosse Ele, eu estaria e você no quinto dos infernos. Uma linguagem figurada, né? Um lugar mais terrível. Mas Ele decidiu nos amar, Ele decidiu nos salvar, Ele decidiu nos dar o Espírito Santo e habitar em nós esse Espírito Santo, para que a gente possa, no nosso dia a dia, se desviar, não integralmente, mas pelo menos viver de maneira que agrade a Deus, porque a nossa vida ainda está nesse processo, está sendo construído, ninguém está acabado, ninguém está pronto, né? Mas temos o Espírito Santo, promessa. Vou retomar um pouco mais adiante. O terceiro ponto é que é possível a gente viver e agradar a Deus, é possível quando nós desenvolvemos diariamente o amor com as pessoas, desenvolver a santificação, desenvolver os relacionamentos saudáveis, e também nós podemos agradar a Deus na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa vivência, na nossa convivência, aplicando o princípio do amor nos relacionamentos. Eu aplico no casamento, aplico com o meu irmão, aplico com, entre aspas, o meu inimigo. Esse amor, embora o apóstolo Paulo está falando especificamente à igreja, mas no final nós vamos ver que ele só cuidado dos de fora. Muitas vezes, amados, nós restringimos a prática do nosso amor somente à igreja. Nós restringimos muitas vezes a prática do amor, né? Como diz a música do Roberto Carlos, eu só vou gostar de quem gosta de mim, né? Isso não é amor, nunca foi amor. É uma atitude de doar, não esperando de volta a recompensa. Isso é amor. E o apóstolo Paulo amava tanto essa igreja que ele fala até de dar a vida pelos irmãos, como Cristo. E o próprio Deus amou o mundo, o próprio Cristo amou as pessoas, os discípulos. Ali nós temos Pedro, né? Nós temos Judas, que traiu ele, e diz a palavra de Deus que Jesus amou todos eles e amou até o fim. Certa feita perguntaram para Jesus: Senhor, mas eu devo amar? E quem é meu próximo?
Aí conta aquela parábola, né? O samaritano que é passando, sacerdote, ok? Ali eram pessoas de profissões diferentes, culturas diferentes, ideias diferentes, crendices diferentes. É para ilustrar naquela parábola, e Jesus aplica e disse: agora sim, é esse que você deve amar. Ou seja, todo esse tipo de gente. Nosso amor parece que é restrito, né? É mais intencional, não é isso aqui. E porque Deus é amor. Deus é amor. No tocante ao amor fraternal, embora de irmãos, né? Amor fraternal, conforme eu disse, mas olhe o verso 12: de maneira que vos porteis com dignidade para com os de fora. Observem, amados, que isso tem tudo a ver com a santificação, ou seja, também desenvolver o amor, os relacionamentos tem a ver com santificação, o trabalho tem a ver com santificação, e tem a ver tanto com os de dentro como com os de fora. Embora ele está falando aqui que esses irmãos deveriam se amar, para que os de fora dissem: rapaz, aquele povo diz que se ama, mas estão se comendo, né? Um está passando a rasteira no outro, não é isso? Eu não quero esse amor, não. Amor dessa igreja, desse povo, eu não quero, né? Ah, não, o outro só ama, né? Faz o churrasco, só chama o pessoal da igreja, não me chama, rapaz. Eu moro aqui do lado, né? É só uma ilustração, porque parece que nós restringimos muito essa coisa, né, de amor. Deus é amor. Os nossos relacionamentos devem ser pautados no amor de Deus. Ele diz que não há necessidade que vos escreva, porquanto já falei. Deus já falou para vocês, já instruiu. Verso 10, na verdade vocês estão praticando. Isso mesmo, para com todos os irmãos, em toda Macedônia, contudo, olha uma adversativa, exortando o irmão a progredir, ou seja, vocês estão amando, mas vocês devem progredir. E aí eu fiquei pensando, ou seja, vamos imaginar, vocês estão amando só gente da igreja, e vocês não estão amando gente de fora, vocês devem progredir. Podemos pensar nessa possibilidade? Estão praticando, mas você deve progredir. Devem alargar a visão. Deve estender as tendas. Deve ter uma visão macro, grande. Porque Deus amou o mundo. E o próprio Jesus disse, quando questionado sobre os 10 mandamentos, ele resumiu em 12. E eu tomei a liberdade de resumir numa expressão. Vou citá-la, que é amor. Quando perguntado sobre 10 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas. O reverendo Jones falou aqui no batismo, filho da nossa irmã Jane, do Simão Danilo. Ensina o teu filho a amar a Deus sobre todas as coisas. É um princípio, está lá, é Deus. Aí, quando perguntaram para ele, você deve amar a Deus sobre todas as coisas. Ponto. Não, ele disse, e agora você deve amar o próximo. E aí, como a si mesmo, né? Então, o padrão é amar a Deus como Cristo amou, nos amou, dando a sua própria vida. O apóstolo Paulo disse que também, se necessário, estava dando, e ele deu a sua própria vida de uma maneira que ele foi preso e também foi decapitado, né? Por conta disso, foi um mártir da igreja. Mas nós devemos amar indistintamente, sem pensar, porque Deus é amor, e esse é um ensino. E não há uma medida, vocês devem progredir, né? Vamos pensar, se você já amou aqui 1 quilo, aí, uma medida de 100 metros, agora você continua, né? Aí Jesus disse, não, amar a Deus é amar o próximo. Ele não está falando, você deve amar somente quem ama você. Como o músico Roberto faz, eu citei, né? Só vou gostar de quem gosta de mim. Eu só vou dar um churrasco porque o irmão deu. Eu só vou fazer isso porque eu estou
devendo um favor, e essa barganha, né, essa troca, toma lá da cá, né? Deus é amor. A dimensão e a extensão do amor. Já falei que se estende a todos. E também a prática e o resultado desse amor é que esse amor gera em nós alegria. Lembra o que o apóstolo Paulo disse? Olha, eu me alegrei muito, eu sou grato a Deus porque o amor de vocês, abnegado, é fantástico. Como fruto da fé, que vocês são salvos. Essa fé salvífica, vocês estão desenvolvendo muito bem o amor, mas vocês devem expandir um pouco mais, vocês devem crescer um pouco mais na prática do amor. Quarto e último pontinho. Então, lembrando que nós devemos, é possível nós desenvolvermos ou vivermos para agradar a Deus, desenvolvendo a santificação, desenvolvendo relacionamento saudável, desenvolvendo também a prática do amor. E por último, desenvolver diariamente um trabalho honesto. Amados, eu coloquei aqui sistematicamente para a gente expor, mas observem que o texto não, só tem ponto e vírgula. Ponto e vírgula, ponto e vírgula. O raciocínio é um só, ele faz uma fala só, depois ele pontua, tá bom? Eu só desenvolvi aqui para a gente poder vendo alguns pontinhos relevantes. Mas é uma ideia só. Pois bem, vocês estão praticando, contudo vocês devem progredir, o verso 11 e 12, e a diligenciardes, ou viver tranquilamente, cuidar do que é vosso, e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos portais com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a praticar. Eu olhei para o relógio e assustei, mas é horário verão, né, gente? Horário verão. Eu estou sem um relógio ali, né, meus irmãos? E aí eu estou aqui de olho. Nós devemos, então, trabalhar. Ele usa a expressão trabalhar honestamente, dá uma ideia com as próprias mãos. Eu trabalho, o fruto do meu trabalho é meu salário, isso é negociado. Eu posso melhorar, posso estudar, posso fazer concurso, sem problema nenhum, é nesse mundo mesmo, desde que seja para honrar a Deus, desde que seja na perspectiva da santificação, desde que seja um trabalho não fim em si mesmo, trabalho honesto, e já quero dizer, já de chegada aqui, que o trabalho, a profissão, ela é vocação. Explico. Você já deve ter ido no médico. Tem aquele médico que chega lá, você chega, senta aqui, ele está com a cabeça baixa, pergunta, e já vai prescrevendo, quando é no final, nem olha para você, né? Mas já tem aquele médico, gente, não estou falando de médico do SUS ou médico, porque tanto uma experiência quanto a outra, falando de vocação. E tem aquele que vai lá, abre a porta, recebe você, conversa com você, bate o papo, e você começa então a fazer uma consulta. Só estou citando um exemplo, que tem médico e médicos, profissão e profissões, que é na perspectiva de vocação. Pois bem, esse médico gasta tempo com você, e você começa a se preocupar. Doutor, lá fora tem 10 pacientes para serem atendidos, o senhor gastou aqui 2 horas comigo? Eu já ouvi médico dizer, estou nem preocupado, e todos os pacientes sabem disso. Sabem que eu demoro, sabem que eu converso, que eu investigo. Não é só o exame, eu quero saber da sua vida, eu me importo com você. Joia? Já tem, certinho? Isso nós temos em todas as profissões. Mas como é que eu posso honrar a Deus? Como é que eu posso receber uma recompensa do salário, né? Se eu trabalho de cara amarrada, faço as coisas de qualquer jeito, empurro com a barriga. É uma vocação. Quando eu penso na perspectiva de santidade, Deus me deu vida, Deus me salvou, Deus me deu possibilidade de estudar, de ter profissão, de trabalhar, e através do meu sustento, fruto do meu trabalho, eu sustentar a minha família, eu poder viajar,
eu poder suprir as necessidades básicas, enfim. Embora no Brasil nós estamos vivendo um momento muito difícil, taxa de desemprego batendo recorde, embora, contudo, teve uma diminuída, né? Agora a última estatística aí de setembro, já houve uma redução, já houve uma melhora. Eu estou orando e estou muito otimista que no próximo ano a gente diminua mais ainda, através dos programas do governo, possa gerar crescimento, possa gerar oportunidade. Alcança a minha família, o meu trabalho, alcança a igreja, alcança os necessitados. O trabalho não é um fim em si mesmo, é para eu abençoar as pessoas. Não sei, o irmão, o colega, eu sinto muita alegria e muita gratidão no coração quando chegou o dia, o boleto, eu estou com dinheiro, vou lá e pago. Quando eu saio do banco, rapaz, parece uma tonelada em cima dos meus ombros, e eu saio glorificando a Deus, né? Paguei a luz, glória a Deus, paguei a água, glória, tudo muito caro, né, gente? Não vamos entrar nessa discussão, mas eu glorifico a Deus. Outra coisa que nós devemos entender: todo o trabalho é abençoado por Deus, independente da profissão. Nós, na cultura, construímos algumas ideias que a secretária não é um trabalho digno, né? O gari não é, o médico é. Aí começamos, mas a palavra de Deus mesmo, ela diz que o trabalho dignifica. Não está falando que tipo de trabalho. E digo, é o trabalho honesto que glorifica a Deus e dá dignidade ao homem e à sociedade. Não é um trabalho praticado com as mãos dos outros. E aí entra o que? A desonestidade, a corrupção, né? A propina, o enriquecimento ilícito. Tudo isso que nós estamos aí, no nosso contexto, que a Lava Jato está mostrando para nós hoje. Está trabalhando exatamente nesse sentido. Que nós trabalhamos e muita gente enriquecendo através das nossas mãos e não das mãos deles. Eu estou sendo bem claro, que é fato, não sou eu, é o que está aí a Lava Jato, eu estou aplicando diretamente a isso. E nós também, como trabalhadores, devemos ser honestos. Como eu disse, podemos discutir salário, podemos discutir muitas outras coisas. Concluindo e aplicando, amados, já é possível nós vivermos e agradar a Deus. É possível porque o apóstolo Paulo mostrou isso. Aqueles irmãos tinham recebido a fé, estavam desenvolvendo a fé, desenvolvendo o que? Mais o amor e desenvolvendo a esperança. Nesse mesmo contexto, que já é outro tema, a Ellen Jones vai dar continuidade, que é a segunda volta de Cristo, que está envolvido no mesmo contexto, a santificação, ou seja, eu vivo aqui, mas na perspectiva olhando para Cristo, hein? Tudo aqui vai passar, tudo aqui tem data de validade. Agora, a eternidade, a minha esperança está em Cristo. Eu sofro, eu sou atribulado, eu peco, tenho o Espírito Santo, me perdoa, me consola, Deus em Cristo me perdoa, me consola o Espírito Santo, e eu levanto e continuo crescendo, caminhando, progredindo, no meu trabalho, na faculdade, na minha vizinhança, na escola, enfim, na minha vida do dia a dia. Esse é o ambiente propício para desenvolvermos a santificação. É no nosso dia a dia. Não há outro ambiente, porque na eternidade, na segunda vinda de Cristo, nós não vamos precisar mais de nada disso. Nada disso, gente. Esse embate, esse sofrimento, essas enfermidades que é fruto do pecado, todas essas coisas que nós passamos, que nós pecamos, a ingerência da nossa natureza, a ingerência do diabo,
a ingerência do contexto do mundo, tudo conspira contra nós vivermos uma vida que agrade a Deus. Mas o Espírito Santo que habita em nós nos motiva, nos capacita a nós sermos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Ainda que o choro dure uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E não é fácil. Não é fácil. Não pense que é um mar de rosas. Não pense. Mas nós podemos ter o Espírito Santo. Podemos ter. Como é que nós podemos ter o Espírito Santo? É crer em Jesus. Se você não tem esse Espírito Santo que te capacita, eu quero dizer que você sozinho não vai dar conta. Você vai naufragar. Você vai se frustrar. Você vai se estressar. Você não vai ter êxito. Mas Ele está te ofertando essa salvação, ofertando o Espírito Santo, que Ele vai te capacitar a desenvolver a santificação na luta que você tem, na enfermidade, na falta de dinheiro, na falta de emprego. É Ele, porque Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, nos consolando, nos capacitando. Não é fácil desenvolver a santificação, mas é possível sim. Não podemos praticar toda sorte de pecado achando que somos pecadores e que, tendo sido salvos pela graça, me dá o direito de eu praticar todo tipo de pecado. Não. O apóstolo Paulo diz: quem nos separará do amor de Cristo? Porque Ele está agarrado em nós. Jamais te deixarei. Está agarrado em nós. Jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Sede forte e corajoso. É um desafio, nós temos que encarar, porque Ele tem promessas maravilhosas. A dimensão do amor. Não podemos ser como troca, como barganha. Não pode ser intencional. Tem que ser a todos. Evidentemente que tem os irmãos da fé da igreja, mas também os de fora. Muita gente precisando ser alcançada. A dimensão de Deus quanto ao amor, ela é abrangente. Não é restrita. Não é. Porque Deus é amor. Aí muitas vezes nós pregamos, ensinamos e vivemos esse amor restrito, intencional, no sentido de nós selecionarmos pessoas, e as pessoas de fora não são atraídas por esse amor, não veem nada, esse amor de Deus, porque Deus é amor, e você prega, Deus é amor, mas aí está longe, né, meus irmãos? Devemos glorificar a Deus e agradecer a Deus pelo trabalho abençoado que nós temos, vivendo de maneira honrada, de maneira digna. Todo trabalho é abençoado por Deus quando é honesto. Todo ganho é abençoado por Deus quando é honesto. Não é só porque vem só de uma fonte e aí eu não quero, né? Aquela fonte ali é complicada, eu não quero, morto de precisão, mas eu trabalhei, foi honestamente. Vem, consagramos a Deus. Pronto. Evidentemente que também temos a responsabilidade de melhorar, no sentido de saber que é bom também que nós cada vez mais possamos crescer. Não é pecado, não é pecado, mas não pode. O pecado é quando você trabalha e você ganha, confia em si mesmo. Mas quando você entende que o trabalho é para glorificar a Deus e para abençoar famílias. Certa feita, falando em trabalho e essa coisa, da reverenda Jocília, quando ainda era pastor lá da igreja Betânia, eu fiquei 3 anos com ele lá como seminarista, os 3 anos que ele passou ali. A Esther, filha de lá,
esposa do reverendo Jones, e ele pregando, falando disso. Gente, amém, louvado seja Deus, mas a ideia é quanto mais você ganha, quanto mais você compartilha isso com as pessoas, porque é exatamente isso, Deus te dá isso para você compartilhar, ou seja, não é um fim em si mesmo, o trabalho é bênção de Deus. Você abençoa sua esposa, abençoa seus filhos, abençoa as pessoas que precisam, abençoa a sua igreja, abençoa, enfim, oxalá. Não é como muitos aqui no Brasil que pega toda a riqueza e pega esse dinheiro desonesto e manda para os paraísos fiscais, né? E morre, nunca vai desfrutar, ou vai para a cadeia, nunca vai desfrutar, né? É um ganho egoísta, um trabalho egoísta. É altruísta, a visão de trabalho para glorificar a Deus, honrar a Deus, na perspectiva da santificação, é você trabalhar honestamente e você ter a visão de você compartilhar. É a dura do apóstolo Paulo, diz, é dever meu, é direito meu vocês pagarem, porque eu vivo do Evangelho, mas eu não quero ser pesado a vocês, hoje eu construo tendas também. E sobre isso vocês têm o que falar sobre mim. Era um trabalho santo ele pregar o Evangelho, e era um trabalho santo construir tendas. Vamos imaginar que essas tendas poderiam ser usadas do apóstolo Paulo até aí nos prostíbulos, né? Para dar guarida às práticas ilícitas, enfim, é possível, mas é bênção de Deus para abençoar pessoas. Vamos a igreja, Reverendo Jones, por favor, vem aqui à frente. Eu quero lançar o desafio para você. Você que experimentou a graça salvadora de Jesus, o desafio é: continue desenvolvendo a fé, o amor, a esperança, conforme essas três expressões que está lá no início, que ele desenvolve toda a carta, na perspectiva da santificação. Você deve então entender que essa santificação, ela é muito abrangente, ela se estende, e aliás, ela começa em mim, e ela se estende até as outras pessoas. Isso nós devemos entender, que nós vivemos para glorificar a Deus, e nós viemos aqui com essa finalidade, a esse mundo. Eu devo entender que é possível viver e agradar a Deus quando eu desenvolvo a santificação, porque sem santificação jamais daremos a Deus. Quando eu desenvolvo diariamente também um relacionamento saudável com pessoas, quando eu desenvolvo a prática do amor, quando eu desenvolvo um trabalho honesto, na perspectiva de abençoar vidas, para a glória de Deus. Não sei o ponto fraco, foi falado hoje de manhã, o ponto nevrálgico, né meu irmão? O ponto frágil, não sei, mas Deus sabe. Se é no sexo, se é no dinheiro, se é no trabalho desonesto, se é nos relacionamentos, muitas vezes você odeia as pessoas, independente disso. Eu quero dizer que Cristo, esta noite, Ele é quem dá o Espírito Santo. Se você tem, continue desenvolvendo todas essas recomendações. Se você não tem, eu quero lançar o convite e o desafio a você: se renda ao Senhor nesta noite, porque através da salvação Ele te dá o Espírito Santo, e é Ele que vai te capacitar. Você sozinho não vai dar conta de enfrentar uma enfermidade, você sozinho não vai dar conta de enfrentar o desemprego, você sozinho não vai dar conta de enfrentar muitas vezes a falta da cesta básica no lar, você sozinho não vai dar conta de enfrentar, pagar as suas contas, mas Ele doa o Espírito Santo, todo aquele que crê, e é Ele quem nos habilita, é Ele quem nos ajuda, é Ele quem nos consola, é Ele quem nos capacita a nós vivermos essa santificação e esse embate no dia a dia. Se você entendeu isso e tem o Espírito Santo, entende que você deve desenvolver, mas você precisa de ajuda. Busque ajuda. E uma das coisas que eu, Reverendo Jones, a igreja pode fazer é orar. Quero convidar você a vir aqui à frente. Nós vamos orar por você.
que já tem o Espírito Santo, você que já é salvo, mas é muita dificuldade, eu não estou dando conta, a luta está muito grande, a minha santificação está comprometida, está ameaçada, eu quero ajuda. Nós vamos orar por você. Se você quiser vir aqui à frente, fique à vontade. E você que ainda não tem, eu quero dizer que você pode em Cristo ser mais que vencedores. Ele está ofertando para você, Ele está querendo te dar a salvação, Ele está querendo te capacitar depois da salvação, imediatamente te habilitar para a santificação, para que você possa continuar crescendo e desenvolvendo. Essa noite, quer que a gente esteja orando, depois do cântico nós vamos orar. Os momentos especiais para degustar a palavra. Isso é horrível. A gente está aqui com um texto tão maravilhoso falando sobre santidade, amor, e muitas vezes os nossos corações e mentes estão distantes. Nos perdoe disso também. Santifica a sua igreja, aviva a tua igreja, por favor, meu Deus, que nós venhamos levar a sério a santificação, não brincarmos de sermos cristãos, levar a sério o amar o próximo, o trabalhar com dignidade. Não, meu Deus, nós não queremos vestir uma máscara domingo após domingo e fingirmos de crente. Não, Senhor, nós queremos de fato te amar. Repreenda a sua igreja com o seu Santo Espírito e transforme, ó Pai, por favor, para que sejamos de fato, ó Deus, filhos do Senhor, não meros religiosos, não meros frequentadores, filhos que amam a sua palavra, que a desejam, que amam a santidade. Ó Deus, longe de vós toda prostituição, toda lascívia, por favor, meu Deus. Tem muito crente aí, ó Pai, que acha que tem intimidade com o Senhor, mas está na pornografia, na prostituição, na fornicação. Repreenda, Senhor, converte a Ti, transforma o nosso coração. Mas eu te peço, ó Deus, que acima de tudo nós sintamos o Seu amor. Não queremos ser legalistas, mas queremos ser transformados pelo Evangelho, por aquele amor que fez Jesus morrer por nós.
que não sejamos mais crianças, mas que, ó Deus, de fato, possamos te amar como Cristo nos amou. Transforma o coração, edifica a sua igreja, em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça e a